Março de 2017, eu estou editando aqui o vídeo do vinagre de beterraba. É um vídeo que eu gravei ainda em Rio Claro, São Paulo, só que eu fiquei, na verdade, enrolando um tempo para editar ele, porque eu acho que ficou bastante técnico. Então, particularmente, esse vídeo é um pouquinho diferente dos outros vídeos que eu faço. Ele é um pouquinho, vai ter uns detalhes um pouco mais técnicos aí. Se você não tem interesse nenhum em detalhe técnico, simplesmente só quer saber a receita, como é que faz esse vinagre de beterraba, clica aqui que eu vou colocar o link lá pro compacto, ou então vai no meu playlist Fermentando Tudo Compactos, que lá para você que simplesmente quer saber a receita de como fazer o vinagre. Se não quiser saber um pouquinho mais detalhado, acompanhe aí. Bom, então eu esperei chegar à temperatura de 20 graus para fazer a leitura da quantidade de açúcar do mosto. Por que 20 graus? 20 graus porque a aferição do meu equipamento, o equipamento que eu vou usar para fazer a leitura, é a 20 graus. Então, se eu fizesse a leitura numa temperatura diferente, eu iria ter que fazer um ajuste através de uma tabela, porque há variação na leitura. E como já era esperado, a quantidade de açúcar deu muito baixa. A quantidade de açúcar deu apenas 3 graus Brix. Bom, então vamos lá. Existem diversas formas de saber, de fazer a leitura e saber qual a quantidade de açúcar tem dentro do mosto. Para isso você pode usar um densímetro de massa, né, que normalmente se usa em cervejaria. Um densímetro que vai de 1000 a 1100, né? Para quem não sabe, a densidade da água é 1000. Então, aí o que daria acima desse 1000 seria o açúcar disponível nessa solução. E um outro método ainda, dentre outros, mas é o que eu vou usar, tem um densímetro de massa, só que eu fiz cerveja na casa da minha mãe e acabei deixando lá. Por sorte eu tenho um refratômetro, que é um aparelho que se mede grau Brix, e é uma outra forma também de estimar a quantidade de açúcar no mosto. Ele faz a leitura de sólidos solúveis através da refração da luz. Então você pinga uma gota da solução nesse visor aqui e vai olhar com essa luneta em sentido à luz. E aí, através da quantidade de luz que passa ou não através desse visor, consegue-se estimar a quantidade de sólidos solúveis dentro da solução. Só que esses sólidos solúveis normalmente são açúcares e outros sais. Então a gente estima que 90% desses sólidos solúveis normalmente são açúcares. Então esse refratômetro que eu tenho mede de 0 a 30 graus Brix. E o que significa? Significa que se eu tenho 1 grau Brix, eu vou ter 1 grama de açúcar aproximadamente para cada 100 ml da minha solução ou do meu mosto. E no meu mosto deu aí apenas 3 graus Brix. O que significa? Significa que no meu mosto eu tenho 3 gramas de açúcar para cada 100 ml de mosto. Então, se eu tenho 2,5 litros de mosto, eu vou multiplicar esses 3 gramas por 25. Então eu sei que eu tenho 75 gramas de açúcar nos meus 2,5 litros de mosto de beterraba. De posse dessa informação, vamos fazer o raciocínio reverso
para ter ideia quanto que a gente precisa de açúcar no total para poder obter uma solução alcoólica interessante e consecutivamente um vinagre legal. Uma boa acidez e que tenha um bom tempo de prateleira, já que a nossa ideia é não pasteurizar. Para eu ter um vinagre decente, eu preciso ter um vinagre bastante ácido. Só que para eu chegar nessa acidez, eu preciso de uma solução que contenha bastante álcool. O que é o vinagre? O vinagre é a transformação, através das bactérias acéticas, do álcool, que é metabolizado em ácido acético. Preciso de um vinagre com uma boa acidez para que esse meio ácido não permita que outros micro-organismos não estraguem o vinagre. Ou seja, eu preciso de uma quantidade interessante de álcool para ter uma quantidade interessante de ácido acético. Só que para eu ter uma quantidade interessante de álcool, eu preciso de uma quantidade interessante de açúcar, porque a minha primeira fermentação é uma fermentação alcoólica, onde eu vou transformar açúcar em álcool. Eu teria que ter 25 grau Brix. Tá. Se 25 grau Brix são aproximadamente 25 gramas de açúcar para cada 100 ml, então eu vou multiplicar 25 vezes 25, porque eu tenho 2,5 litros de mosto, e dessa forma eu sei que eu teria de ter 625 gramas de açúcar no meu mosto. Eu subtraio 75 de 625 e eu sei que eu tenho que capitalizar acrescentando 550 gramas de açúcar. Então, acrescentando 550 gramas de açúcar, eu espero fazer uma nova medição e aí obter aproximadamente uma leitura no meu refratômetro de 25 grau Brix, sabendo que dessa forma eu vou ter uma densidade inicial de 1100. Eu tomei um pouco dessa, se assim agora eu posso dizer que é uma bebida alcoólica de beterraba. Provei por provar, para ver como que era. Imaginei que ia ter gosto, sei lá, de álcool com... Sei lá, na minha cabeça ia ter gosto de álcool com amido, algo assim. Para minha surpresa, é bastante interessante. Com certeza eu vou voltar a brincar com isso aqui e fazer bebida alcoólica disso. E de provar, dá pra ver que converteu bastante álcool aqui. Bom, tá aí a minha bebida alcoólica de beterraba já misturado com as bactérias acéticas, né?
Coloquei uma redinha em cima para poder respirar. O ideal seria um recipiente com a boca mais larga para ter contato maior com o oxigênio. Só que aqui vai funcionar legal já. É só todo dia eu dar uma boa movimentada aqui, alterando aí o contato do líquido com a superfície, assim, com oxigênio. E eu pretendo ter vinagre aí entre 30 e 40 dias. Vocês repararam que o volume diminuiu? Pois é, uma parte eu bebi e fiquei bêbado e outra parte eu derrubei na mesa justamente por ter ficado bêbado. Agora eu vou deixar esse recipiente num local arejado que não tenha luz direta, tá? Não precisa ser no escuro, mas de preferência um lugar que não tenha incidência de luz direta ou a luz solar direta. E aí, não entendeu porra nenhuma do que eu falei? Então vai lá no compacto e simplesmente copia a receita. Um abraço.